Bem-vindos ao programa Cuidado Idoso. Hoje temos um convidado muito especial, o professor Jorge Roberto Ribeiro, ele que é professor de Tai Chi Chuan. Neste episódio vamos explorar os benefícios dessa prática milenar para a terceira idade. O Tai Chi Chuan é conhecido por seus movimentos suaves e precisos, que não só promovem o bem-estar físico, mas também o equilíbrio mental e emocional. Então, vamos descobrir como essa arte pode transformar a vida dos nossos idosos, proporcionando mais saúde, vitalidade e qualidade de vida. Professor Jorge, seja bem-vindo ao Cuidado Idoso e para começarmos, pode nos contar um pouco sobre a sua trajetória e sua experiência com a prática esportiva? Primeiramente, quero agradecer o convite, me sinto lisonjeado de estar aqui. Eu que agradeço. De poder compartilhar com as pessoas que vão nos acompanhar um pouquinho dessa trajetória recente minha dentro das práticas corporais da medicina tradicional chinesa, onde se encontra o Tai Chi Chuan e o Qigong. O Qigong talvez até menos falado, mas tão importante quanto, que eu quero aqui falar um pouco do Qigong também. Desde que você já começou trabalhando com idosos, se não, o que te levou a se especializar em atividades físicas voltadas para os idosos? Sim, é uma pequena história, vou tentar resumir. Eu sou do esporte, eu sou um ex-atleta, sempre trabalhei no meio esportivo, fui durante mais de 2 décadas o técnico da seleção de handebol feminino aqui da nossa cidade, né? Por mais de 2 décadas. E há cerca de uns 8 anos atrás eu estava dando um treino para uma equipe infantil até 14 anos feminina, e um dos sistemas de marcação era um sistema de marcação individual. E o sistema de marcação individual exige muito deslocamento, porque cada um pega um e todo mundo corre o tempo todo para todos os lugares, então você fica com a atenção muito dividida. Eu fui me aventurar a pegar um colete e entrar no meio do treino para demonstrar algumas técnicas de desmarque, que é uma das técnicas lá. Tem a técnica de marcar e se desmarcar. E aí eu tive uma lesão séria no joelho, né? Já era um joelho bastante lesionado no passado, quando eu fui atleta, e nessa ocasião eu tive uma ruptura parcial dos ligamentos, né? E o processo de recuperação foi muito lento, né? Porque eu fui orientado pelo médico a não fazer nenhum tipo de intervenção cirúrgica, né? Devido já a ser um joelho bastante já lesionado no passado. E aí o tempo de recuperação seria mais lento, né? Então a gente estava fazendo as coisas de maneira mais convencional. E eu concordei com ele no sentido de dar esse tempo também para o meu corpo, né? Não acelerar as coisas com cirurgias, né, mais invasivas. E no meu processo de recuperação, isso depois de muitos meses, fisioterapia feita, tudo mais, eu tinha que voltar a fazer uma atividade física, porém sem impacto. Eu comecei pela hidroginástica, né? Mas como eu sou longilíneo, tenho um histórico de atleta, o meu metabolismo é muito acelerado o tempo todo, então eu estava perdendo massa magra. E eu falei, não dá, né? Eu não tenho muita coisa para perder, não posso. Então preciso trocar a atividade. E aí descobri uma academia que tinha introduções de aulas de Tai Chi Chuan, né? Que inclusive agradecer o mestre Cláudio, que foi a pessoa que me introduziu no universo do Tai Chi Chuan, né? Mestre Cláudio Ribeiro, né, da Academia Ásia. E através dele, ele dava algumas aulas, assim, apenas introdutórias, já que a academia dele é uma academia para artes marciais. E eu estava me sentindo muito bem, achei o que eu queria. Uma atividade sem impacto e o meu joelho se recuperando cada vez mais, eu percebendo que a minha força muscular estava voltando.
Mas também, além disso, eu estava me sentindo mais calmo. Eu estava percebendo que não era só os movimentos, não era só a força muscular, mas era um conjunto de situações que, aos poucos, eu estava começando a me transformar numa pessoa menos ansiosa, mais tranquila nas minhas atividades. E olha que eu ainda continuava com as atividades do esporte. E as atividades do esporte são todas sempre voltadas para alta performance, para cobrança, para uma autocobrança, né? As relações são sempre assim um pouquinho mais difíceis, né? Beira ao estresse, porque o resultado te leva a isso também, né? A convivência diária, enfim. Aquilo que o esporte de competição ele traz, né? Mas eu estava conseguindo ficar mais calmo. Muito bem. Através disso, eu fui procurar saber onde eu poderia me especializar, onde eu poderia me tornar um instrutor, e fui estudar. Fui para São Paulo, na Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan, indicada por ele, e através da Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan, eu fui conhecendo várias outras instituições, várias outras pessoas. Abriu para mim um portal, né, muito grande para conhecer esse universo da cultura oriental que eu desconhecia, porque até então eu estava envolvido apenas com esporte olímpico, no caso handball. E fazendo as duas coisas paralelamente, continuando, né, com as minhas atividades enquanto técnico e fazendo essas atividades, me preparando, né, para o futuro eu poder trabalhar apenas com essa cultura. Mais que isso, tentando obter todos os benefícios, que é diferente. Quando você faz pensando, eu quero me tornar um professor, de repente você não vivencia tudo aquilo, porque você quer um diploma, né? Mas quando você percebe que você está tendo os benefícios, que você está mudando gradativamente, você está se tornando uma pessoa diferente do que era e aquilo está se refletindo positivamente no seu trabalho, aí esse foi o caminho para eu falar, bom, então é aqui mesmo. Era isso que eu deveria fazer nesse momento e eu vou me aprofundar na medida em que eu puder nesse conhecimento e na prática diária. E o que é o Tai Chi Chuan? O Tai Chi Chuan é uma arte marcial interna que trabalha com movimentos suaves, circulares, fazendo com que a energia, e nesse caso a energia Qi, ela possa circular pelo seu corpo. Existem duas grandes energias Yin e Yang, e o Tai Chi ele faz o equilíbrio entre essas duas energias Yin e Yang. Quando se fala em Tai Chi, a gente tem que falar das famílias. Existem 5 formas de Tai Chi e nós praticamos da família Yang, que não é a mais antiga, mas é aquela que hoje consegue disseminar o Tai Chi Chuan pelo mundo, né? Ganhou o mundo. Então, através do Tai Chi Chuan da família Yang, a gente consegue desenvolver um Tai Chi mais terapêutico, menos marcial, menos voltado para questões de luta. Ou seja, eu consigo fazer com que meus alunos idosos pratiquem o Tai Chi Chuan. E para o idoso, o que ele vai ser de benefício para o idoso? Nossa, os benefícios são inúmeros. Fisicamente, porque o Tai Chi ele tem os deslocamentos para as 8 direções. Então ele passa a ter uma firmeza maior nos membros inferiores, né? Então existem até teses, né, de trabalho que isso aí pode evitar as quedas, então trabalho anti-queda, então vai ficando com uma estrutura física um pouco mais firme, né, principalmente de membros inferiores. O Tai Chi Chuan te dá a noção do cheio e vazio. E a noção do cheio e vazio é que quando você vai dar um passo, é muito importante que você tenha a noção exata de onde está o seu peso corporal. Porque caso você não tenha essa noção, você pode colocar peso numa perna e, vamos supor, e você tropeçou. Você vai ter um tombo muito feio. É aqueles tombos que você não consegue controlar o peso do seu corpo, simplesmente vai.
Então, isso é o que mais acontece com os idosos, principalmente. Tem um tombo, quando você vai ver, foi uma fratura, olha, uma fratura aqui, uma fratura ali. Então, através do Tai Chi, passa a controlar mais o peso corporal. Então, quando eu estou dando um peso, esse passo tem um peso mais vazio do que o outro. Então, o pé que, em tese, tropeça, ele está vazio. Tem menos peso corporal, portanto a sua queda não vai ser uma queda abrupta, não vai ser uma queda que possa te causar uma lesão tão grave, né? Ele pode amenizar, né, os estragos numa queda. Então esse controle corporal, ele se dá na medida em que você começa a perceber dentro de você e do seu movimento o cheio e o vazio, que seria justamente o yin e o yang. No momento como esse, o idoso está trabalhando a mente também? Totalmente integrada. É impossível falar das práticas corporais como o Tai Chi e o Qigong sem que a mente esteja integrada. Senão os movimentos ficam apenas aleatórios. E trazer a mente para essa nossa atividade, existe um suporte importante, que é a respiração. Então, a respiração é o nosso grande suporte. Respiração diafragmática, uma respiração que você coloca um pouquinho abaixo do umbigo e faz o seu diafragma trabalhar. E você consegue perceber a ação física do diafragma. Na inspiração profunda, o diafragma ele se expande um pouco mais. E na expiração, ele recolhe. E lembrando que os órgãos internos estão embaixo do diafragma. Então, cada vez que o diafragma se expande e ele recolhe, você faz uma massagem nos seus órgãos internos. Então, nós estamos falando de saúde interna, saúde dos seus órgãos internos, saúde de dentro para fora. Então, esse é um outro grande benefício do Tai Chi Chuan, porque você consegue promover saúde de órgãos que geralmente são muito relegados, né? Porque parece que apenas é o coração. O coração está bom, então está ótimo. Sua saúde está maravilhosa. Mas e os rins? E o fígado? E o baço? E o pâncreas? E o intestino? E a bexiga? Então, todos eles são importantes para a saúde, né? Seu coração pode estar muito bem, mas se você não tiver saúde nos seus órgãos, nos demais órgãos, você pode ter a sua saúde muito abalada, né? E considerar esses órgãos assim que são menos conhecidos, até relegados, né, pelas pessoas, você começa a perceber que o seu corpo está mais firme, que o seu paladar mudou, que você tem mais, o seu sono melhorou, que o seu apetite melhorou, né? Então isso são bons sinais, né? E além dos benefícios físicos, quais são os impactos do Tai Chi Chuan para a saúde mental dos idosos? A saúde mental, ela fica bastante, eu diria, preservada, no sentido de que quando você se abre para uma nova cultura, você já teve algo de mudança. Primeira coisa, você permitiu fazer algo que não é da nossa cultura. Isso já é um grande sinal, né? E na medida que você começa a perceber que naquele tempo de prática, o seu nível de estresse diminuiu ou praticamente nenhum, você entrou com um problema e você esqueceu completamente daqueles problemas durante o período da aula, você fala, nossa, mas espera aí, aquilo era um problema que estava martelando na minha cabeça e parece que agora eu estou me sentindo tão leve, porque de fato você se entregou à prática. Você não ficou se defendendo. E uma das coisas importantes na prática é você não se defender. Não se defender, porque nós nos defendemos de tudo. Tudo que eu não conheço, eu me defendo. Eu me tranco, pera um pouquinho, não, deixa eu ficar na retaguarda. Então, ficar na retaguarda não permite que você possa conhecer a cultura como um todo, possa se deixar envolver. E a mente, ela é justamente o passaporte para esse conhecimento cultural. E, ao final, não tem como você fazer uma atividade se a sua mente não estiver presente. É a mente no aqui e agora. É justamente a cultura do aqui e agora. A sua mente precisa estar onde seus pés estão tocando. Aqui. E quando a gente fala dos idosos, eles ficam sempre relembrando muito as coisas do passado. Então ficam sempre no passado, sempre lembranças, sempre se referindo a coisas que já passaram.
E isso vai alimentando uma vida sempre cheia de remorsos, ressentimentos, lembranças, e não deixa viver o hoje. Isso mesmo que sejam lembranças boas? Mesmo que sejam lembranças boas, porque elas já passaram, elas são todas questões são questões que a sua mente traz à tona, mas ao mesmo tempo, essas lembranças boas, elas podem se tornar frustração uma vez que elas já passaram, eu não tenho como mais interferir, eu não vou ter aquilo de novo. É apenas uma lembrança, eu não tenho mais a sensação da felicidade. A felicidade eu já vivi, hoje é apenas uma lembrança, né? Só que eu quero reviver aquilo, eu quero ter aquela sensação. E a gente não é a mesma pessoa, a gente não é a mesma pessoa a cada minuto. Para ilustrar mais ou menos, mesmo que a gente volte ao lugar com todas as pessoas da lembrança boa, nunca vai ser a mesma coisa que aconteceu. Não, nós somos outra pessoa. Nós somos outra pessoa do que começamos a entrevista há 5 minutos atrás. Porque agora você tem um pouco da minha fala e isso você leva em consideração para as coisas que você for fazer, até para as perguntas que você for fazer. E eu da mesma maneira. Né? Portanto, nós estamos em constante mudança, todas as pessoas, constantemente mudando. E é importante levar isso em conta, né? E não ficar preso nos seus conceitos, naquilo que você foi uma vida inteira. Eu sempre fui assim. Então, esse talvez seja a parte mais difícil de lidar com os meus alunos. Você tentando colocar aos poucos algo diferente para que eles possam se experimentar e se desvencilhar das coisas do passado, sabe? Então, quando isso acontece, os resultados são maravilhosos, maravilhosos. Os idosos são mais teimosos, você tem algum desafio em iniciar um idoso no Tai Chi Chuan, não? Os desafios, eles acontecem sim, principalmente nessa questão dos apegos, podemos dizer os apegos. Então, eu tenho um apego muito grande às minhas crenças. Mas, às vezes, isso te congela, não te dá uma abertura para você, mesmo que outras coisas não estão relacionadas a crenças, mas aquilo você coloca como sendo algo que vai ser o parâmetro. Peraí, então isso fere um pouco, então eu não quero, então eu não vou, então eu não vou fazer. Né? Então, eu vou dar um exemplo. Nós temos um exercício de Qigong, chama-se Suaves Mãos de Buda, um exercício maravilhoso de inspiração, massageia os órgãos internos. Mas só o nome dessa atividade, Suaves Mãos de Buda, pode fazer com que a pessoa congele. Pera um pouquinho, ouvi dizer que isso aí é de outra religião. Oh, não vou fazer isso. Esse eu não posso fazer. Esse eu não posso fazer. E, no entanto, é um exercício maravilhoso para a saúde. Né? É apenas o nome dele, mas não importa o nome, o que importa é a sua imposição, né, corporal, a sua respiração. Mas o nome poderia, por exemplo, ser Suaves Mãos de Jesus Cristo, e todo mundo poderia fazer. Exatamente. E aquele que não comunga dessa religião, não, então isso eu não posso fazer. Né? Então, às vezes, isso passa a se tornar um fator que dificulta um pouco. Mas eu faço sempre, antes de qualquer atividade, um momento de meditação. É uma introdução à meditação. E essa introdução à meditação é para um esvaziamento. Então eu falo, pessoal, vocês vão começar uma atividade, mas cada um está vindo com as suas emoções, com as suas expectativas. Então a gente precisa zerar um pouco, esvaziar. Porque se você começa algo com uma expectativa muito alta, você pode se frustrar. Se você não tem expectativa nenhuma, isso pode virar uma euforia. Nossa, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Nem uma coisa nem outra. Então, esvazie um pouco das suas emoções, das suas expectativas, né? Vamos trazer um pouquinho a paz mental, pacificar o coração, e aí a gente está aberto para fazer qualquer coisa. Eu sempre faço isso no início e dá certo. Dá certo, porque eu vou conduzindo um momento ali de 2, 3 minutinhos de meditação, né? Dizendo para que eles possam se concentrar na respiração. A respiração é o grande suporte. Quando a mente começar a vagar, levar eles para algum lugar, pensa na respiração. Dá super certo.
E quais são as recomendações para os idosos que desejam começar a praticar o Tai Chi Chuan? Eles precisam de recomendação médica? Não precisa? Como que funciona? Hoje em dia, o Tai Chi Chuan ele faz parte desse conjunto de medicina complementar, né? Acho que quando se fala em saúde hoje, você precisa considerar todas as vertentes que trabalham com a saúde, né? O Tai Chi é uma delas, a medicina tradicional chinesa. Então, obviamente, que esse aluno ele precisa ter passado por uma consulta, precisa estar liberado, precisa do médico falar, você está liberado para fazer atividades físicas, atividades com pouco impacto ou nenhum impacto. Então é dessa maneira que ele chega. Mas sempre, qualquer pessoa vai ter alguma coisa, ainda que você esteja liberado, fala, mas eu sempre tenho as doenças degenerativas. Então ele está liberado do médico, mas ele tem artrite, ele tem artrose, ele tem uma hipertensão, tem uma questão da mobilidade reduzida. Então, isso sempre vai acontecer, porque nós estamos falando de uma pessoa idosa, né? Mas ele está liberado para fazer atividade de maneira comedida. Então, o Tai Chi Chuan ele vai ajudar demais, muito, porque dentro dessas atividades ele vai poder ganhar um pouquinho mais de estabilidade, vai ganhar um pouquinho... e o mais importante, vai aprender a respirar melhor. E essa respiração vai poder fazer com que todas as células corporais fiquem mais irrigadas, né? Um pouquinho mais de oxigênio em todas as células, principalmente as células cerebrais, principalmente, né? Vai passar a raciocinar mais rápido, vai poder acompanhar as coisas de uma maneira mais viva, né? Então, eu penso que os benefícios, eles são vários, mas nenhuma técnica, nenhuma especialidade pode se dizer dono da saúde de uma pessoa. Eu acho que isso é algo muito importante a se levar em conta. Todos os profissionais são extremamente importantes, todos. E há espaço para todo mundo. Por exemplo, hoje em dia nós temos uma série de atividades, então tem o Pilates, tem o CrossFit, mas tem até idoso no CrossFit também. Tem. Então, tem, né? Então tem a Zumba, existem N atividades voltadas, são atividades físicas, todas elas têm o seu valor. E o Pilates, como você falou, ele trabalha muito também essa parte da respiração. Tem alguma ligação com o Tai Chi Chuan? Não, são de origens diferentes. O Pilates, logicamente, vai trabalhar também principalmente com a questão muscular, né? A questão dos tendões, então vai tracionar, você vai ganhar bastante flexibilidade. A respiração é um suporte para que você ganhe mais flexibilidade. Na medida em que você inspira e expira, o seu músculo relaxa e você consegue atingir uma amplitude maior, né? Então, esse é uma das premissas assim, do Pilates. Mas o Tai Chi Chuan está baseado na saúde interna, está baseado na saúde de todos os seus organismos internos, o que é muito raro em qualquer outro tipo de atividade, porque sempre nós temos atividades para tonificar os músculos, que são mais aparentes. Todo mundo consegue ver um braço durinho, todo mundo consegue ver uma perna durinha, e aí você já leva um carimbo. Nossa, você está bem fisicamente, hein? Está treinando, hein? Sim, mas isso não é sinônimo de saúde. Pode ser que você esteja treinando, músculos tonificados, ok, mas a sua saúde interna é que vai determinar se você de fato está com saúde ou não, né? Que é um conjunto de fatores. Então, muitas vezes, nós somos levados a cuidar apenas do exterior, né, daquilo que é aparente, porque tem toda a questão da sociedade que cobra de você também um padrão estético, né? Então, isso tem um lado de você não ceder a isso, né? Não, eu quero ser eu me aceito com o meu corpo e eu estou me sentindo muito bem assim. E está ótimo, né? Existe alguma contraindicação para um idoso está acompanhando a gente agora, se interessou, quer começar, tem alguma contraindicação para idosos? Não, nenhuma contraindicação, nenhuma mesmo, porque o Tai Chi Chuan e o Qigong, ele vai ser uma atividade gradual, né? É gradual, primeiro que ele não tem impacto nenhum, é zero impacto, zero.
Todas essas atividades é possível fazer sentado, inclusive. O Qigong pode se fazer sentado, a meditação pode ser feita sentado e o próprio Tai Chi Chuan pode ser feito sentado também. Tanto que ele tem uma adaptação para pessoas com pouquíssima mobilidade ou até para cadeirantes. O que precisa é, de fato, que a pessoa possa ter disponibilidade para a prática diária. Tempo curto. Mas só o cultivo diário vai fazer com que você possa perceber esses benefícios. Porque são tantas atividades, então, vamos supor, eu tenho uma vida muito ativa fisicamente, então, eu faço Tai Chi hoje, mas daqui a pouco à tarde eu tenho musculação, e depois eu tenho dança, aí amanhã, então, eu tenho uma série de atividades, e o Tai Chi está lá, é uma dessas. Você não vai perceber os benefícios dessa forma, porque você faz tantas outras atividades que também trabalham com o seu corpo. E o seu corpo não descansa. Ele não descansa. A energia Qi gerada pelas atividades do Tai Chi e do Qigong, elas já estão disponíveis, só que você as utilizou já fazendo outra atividade. Outras maneiras. Outras maneiras, que no caso aí exigia força física, né? E, enfim... Você tem um benefício, mas você tem um nível de estresse grande. O Tai Chi e essas atividades que eu citei, a meditação e o Qigong, priorizadas, pode fazer com que você tenha essa vitalidade no corpo, mas a paz mental, cultivar a paz mental. E o cultivo da paz mental é uma coisa de extrema importância para o seu dia a dia, para você poder tomar decisões mais assertivas. Quantas decisões a gente toma precipitadas por conta de você ter um julgamento muito rápido? Então eu julguei rápido. Nossa, julguei rápido. Não podia ter julgado tão rápido. Por quê? Porque eu não estou pacificado, né? E não estando pacificado, a gente diz coisas precipitadamente, a gente pensa coisas precipitadamente. E quando você está pacificado, mente pacificada, coração pacificado, você vira mais um observador. Fazer esse exercício, o exercício do observador. É isso que eu costumo dizer nas minhas meditações guiadas. Você vai fazer um instante de silêncio e quietude e você passa a ser um observador de você, observador dos seus pensamentos. Observar os seus pensamentos sem julgá-los. Difícil, né? Porque o tempo todo eu estou e acontece alguma coisa e a gente é o pior juiz é a sua consciência. Que você quer, não, eu não devia ter pensado nisso, eu não devia. Mas quando você se permite simplesmente não julgar, nem a você mesmo, você percebe paz. E a paz está presente. E com essa paz presente, você faz muita coisa bacana no seu dia, muita coisa bacana. Que é justamente você sair das dualidades. Vivemos um mundo dual o tempo todo, Juliana, o tempo todo. O tempo todo eu tenho que ser isso ou aquilo. Ou gosto ou não gosto. Se você falar, não gosto, acabou. Em tese, você gosta. Se você não gosta de uma coisa, em tese você gosta de outra. Sim. Ao contrário. Então, tudo te leva para os lados opostos. Tudo. E será que não existe uma possibilidade de ficar num espaço onde eu não preciso gostar e não desgostar? Existe. É a gente querer estar lá. Só que isso não é muito comum e isso não agrada a todos. Mas é o que vai fazer a gente ficar em paz pelo menos um instante. Não. Eu quero estar nessa neutralidade por um instante. Então, por um instante, eu não preciso... Por quê? Quando você está no mundo da dualidade, você o tempo todo precisa fazer o papel do juiz. E, às vezes, isso cansa. Às vezes, isso machuca a gente. Traz sofrimento. Traz muito sofrimento, né? Então, tudo eu estou fazendo um julgamento. Eu vejo as pessoas aí, eu vejo um pedinte, então, logicamente, já estou fazendo um julgamento. Por que está na rua? Por que não foi estudar? Por que não está com a família? Por que está aqui? Então, a gente tem lá alguma coisa que o tempo todo está ali, tocando, emitindo uma opinião de alguém que você simplesmente viu, mas a gente não sabe nada do histórico dessa pessoa. Não sabe nada. Mas a gente... fica ali e você quer arranjar motivos para dizer que aquela pessoa está errada de estar ali. Ali não é o lugar dela. Ela está ali porque ela procurou isso. Nós somos pessoas assim, todos nós. Então a gente tenta sair um pouquinho desse
Nesse mundo das dualidades, isso nos faz bem porque evita os sofrimentos, né? Então, isso, filosofia oriental. Filosofia oriental é um pouquinho do caminho do meio, né? E isso vai fazer você ver a vida de uma maneira muito melhor. Muito melhor. Na verdade, saborear a vida. Você vai saborear a vida, não ter que se defender. Se defender das coisas que você acredita. Por que se defender? Porque hoje todo mundo é contra. Se você fala, nossa, eu gosto dessa cor, porque essa cor é... Ai, vai vir alguém e falar, você não sabe nada de moda. Isso aqui está errado. Então, o tempo todo tem alguém querendo dizer que você está errado de alguma coisa. Querendo contradizer. Se você usa um cachecol amarrado, não é assim que põe cachecol, imagine. Então, o tempo todo eu preciso ficar me debatendo com pessoas que eu não conheço e que vão dizer que eu estou errado de usar o cachecol do jeito que eu quero, que eu estou errado de usar o casaco da cor que eu quero, combinar com calça jeans e falar que isso é... Então, a gente passa a ter uma vida muito guiada pelo aquilo que os outros querem, pelo que os outros pensam. E isso não é vida, sinceramente. É uma vida que você vai se defendendo, se justificando. Chega uma hora que cansa, né? Fala, nossa, cansei disso. Pensem o que quiserem, eu vou usar cachecol do meu jeito. Eu vou usar a roupa que eu quero. Então, isso é importante. E ter essa independência, essa liberdade, ela depende que você rompa com algumas coisas, né? Você precisa estar pacificada. Senão você rompe da maneira contrária. Ah, então eu vou chutar tudo. Chegou na minha frente, eu estou chutando também. Não vai dar certo. Não vai dar certo, né? Nós falamos agora dos exercícios físicos que requerem forças. Há pessoas que... A própria força corporal, é importante dizer, é a força do seu corpo. Então, quando você está utilizando a sua força corporal, você consegue fazer, você consegue graduar, né? Então, porque os movimentos, eles não precisam ter uma grande amplitude, né? Performática. Não, você só precisa tentar fazer com que a respiração te permita fazer com leveza. Isso no Tai Chi, né? Tanto no Tai Chi quanto no Qigong. Tanto no nos Tai Chi, dois. Tanto no Tai Chi. O Tai Chi, ele tem movimentações. Ele tem movimentações para os lados direito, esquerdo, frente, trás e para as diagonais. Esses movimentos simulam uma luta, né? Então, você tem uma imposição da energia quando você faz determinados movimentos. O Qigong são exercícios como se fosse uma ginástica onde você inspira e expira com muita profundidade. E existe uma movimentação usando os planos alto, médio e baixo. E quando você faz essa movimentação, os seus órgãos internos são massageados, tanto pela respiração profunda, quanto pelos próprios movimentos que você faz, de abaixar, às vezes você flexiona só do lado direito, então você vai massageando os órgãos, dependendo de onde você fizer. Flexiona o tronco para frente, né, inclina o tronco lateralmente, faz a rotação do tronco, né? Principalmente a parte cervical, para os idosos que tem muito a parte cervical um pouquinho travada, né, porque vai travando tudo. É ótimo, porque a parte cervical é uma parte muito utilizada nessas duas técnicas, tanto no Tai Chi quanto no Qigong, porque o olhar ele segue o caminho da energia. Então, quando eu faço um movimento, um simples movimento, o meu olhar precisa acompanhar esse movimento. Então, eu estou fazendo um movimento com a cabeça, porém é um movimento suave. E esse movimento eu não consigo reproduzir no dia a dia. Porque quando eu estou trabalhando musculação, dança, alguma coisa, eu estou sempre muito estático. A cabeça está sempre estática. Cabeça e tronco estão sempre estáticos. Onde o tronco vai, a cabeça está sempre ali, estático, né? Está trabalhando com forças, estático. Mas o Tai Chi não. Meu corpo está aqui, só que o meu olhar está lá. Está aqui em cima, né? Isso conjugado com uma boa respiração, com uma movimentação suave. Então eu tenho uma movimentação suave. E vai fazendo com que você fique cada vez mais flexível, vai te dando flexibilidade, né? Então, os benefícios, eles são percebidos aos poucos, porque quando você está tenso, a dor é terrível. E quando você percebe, fala, nossa, eu estou mais solto, parece que meu ombro está mais leve, eu
Estou conseguindo mexer a cabeça com liberdade para os dois lados. Isso vai ser necessário quando for atravessar uma rua. Está na rua, consegue olhar para os dois lados. Porque não dói, não está travado. Então vai ajudar no dia a dia, nas coisas do dia a dia. E o idoso sofre muito com as coisas do dia a dia, com a rotina do dia, para atravessar uma rua, para fazer alguma tarefa doméstica, porque ele não consegue fazer. Não consegue fazer de maneira veloz, não consegue fazer, sabe, de maneira assertiva, e sempre tem o medo da reprovação, de não conseguir, e o medo de pedir ajuda, não é? Então isso vai tornar também uma pessoa mais independente, uma pessoa mais confiante, né? Sabedor das suas capacidades, que é o mais importante, sabedor das suas capacidades. Estou fazendo, eu consigo atravessar, eu consigo olhar para os dois lados da rua, eu consigo perceber a velocidade, a distância que eu tenho que percorrer essa distância caminhando com equilíbrio, né? Então são conquistas, são grandes conquistas que os idosos vão tendo com a prática para o dia a dia, prática para se tornar, e é lógico que a qualidade de vida vem com isso, vem com essa autoconfiança, né? E os exercícios de força, como musculação, por exemplo, há quem defenda que é necessário o dia de descanso. Treina um dia, descansa no outro, treina de novo. No Tai Chi Chuan é necessário também? Não, todos os dias são dias. Todos os dias. Então, o ideal é que se pratique todos os dias. Todos os dias. Né? Porque justamente a implicação física, ela é mínima. Ela é mínima. Porque você está trabalhando com o seu peso corporal. E as atividades são muito curtas também. Importante dizer que não é uma sessão de 1h30, que você termina esgotado. Não, ela é extremamente prazerosa. Ao final, você sente que seu corpo está leve. Você estaria pronto para fazer qualquer outra coisa. Quanto tempo de aula? 45 minutos, 1 hora. Geralmente é sempre de manhã, não? O ideal é praticar de manhã, mas eu tenho uma turma à tarde no Espaço da Melhor Idade, né? Eles têm turmas manhã e tarde, mas existem aulas. Eu dou algumas aulas online, às vezes à noite também, para aquela pessoa que trabalha, mas o ideal seria de manhã, para você deixar o seu corpo preparado para qualquer coisa da sua rotina. Uma rotina de ficar sentado, por exemplo, uma rotina de ficar numa sala o tempo todo, mas fazer isso já tendo praticado, deixando a sua parte mental ali conectado, então é muito melhor. O fato de fazer de manhã, de ser o ideal, se fazer de manhã, tem ligação aos elementos da natureza ou não? Tudo tem, claro. As horas do dia estão intimamente ligadas a isso, ligadas às questões das nossas funções fisiológicas, então, isso de fato tem uma ligação, né? Agora, nós sabemos que a rotina das pessoas é uma rotina difícil, tem gente que sai muito cedo, dorme pouco, né? Então, é claro, não é o melhor dos mundos, mas para quem pode fazer, tem escolha fazer atividades de manhã, é a melhor forma, né? O seu corpo é um receptáculo das energias, das emoções, e você tornar o seu corpo já propício para receber isso da melhor maneira, você vai ter um dia bom, um dia leve, né? E ao passo que se você não fizer isso, o seu corpo vai ser um receptáculo de estresse, de energias pesadas, né? E isso vai se depor contra você ao final do dia. Então, começar o dia bem, né? Depois com uma boa refeição, tem coisa melhor. Mas é uma questão de escolha, de mudança de rotinas, né? Que cada pessoa tem que fazer. Só que o ganho é muito melhor, né? De repente você tem que fazer um ajuste nas suas rotinas, mas o ganho em termos de saúde, nossa, é muito grande, vale a pena. Acho que vale a pena para quem tem essa possibilidade da escolha. E eu não tive durante muitos anos, e passei a ter nos últimos anos essa escolha. E de fato eu vi que dá diferença. Mas muita diferença. Eu poderia ter descoberto isso e o meu trabalho teria sido muito melhor. Eu fui professor da rede estadual de ensino. Trabalhei durante 34 anos. Foram 34 longos anos. E, de fato, você carrega uma rotina difícil, você sente o peso no seu corpo, na sua vida,
no seu humor, no seu apetite, né? Então, a aula não vai bem, você não está bem, é o seu trabalho. Você se dedica, né? Você prepara uma aula e, de repente, sua aula não correu muito bem, né? E não foi por falta de um bom preparo, mas é o feedback que você, às vezes, precisa ter e não teve, a estrutura da instituição, né? Estamos falando de uma rede pública, né? Uma escola de um jeito, outra escola de outro jeito, cada escola de um... Né? Então, tem uma série de questões que podem influenciar para você falar, pô, meu dia de trabalho não foi bom hoje, né? Mas se eu tivesse conhecimento, eu teria tornado a minha vida profissional melhor do que foi, com certeza. Com toda certeza, isso eu afirmo. Jorge, e para a gente finalizar, eu gostaria que... Dava para ficar bem mais tempo falando, mas sim, a gente precisa finalizar. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem compartilhando a importância do Tai Chi Chuan e da prática esportiva na terceira idade. Muito bem. Todas as atividades físicas, elas são de extrema importância. Eu diria que a pessoa já idosa, ela tem que buscar aquela atividade que mais a satisfaz, que faz ser feliz. No final, o que a gente quer buscar é a felicidade, certo? A felicidade, ela está nas pequenas coisas. Ela está numa boa conversa, ela está numa atividade simples, em que você conhece pessoas. Então, as atividades onde você possa conhecer pessoas, se integrar com outras pessoas, eu diria que vão ser sempre as melhores atividades que você possa fazer. E não só aquelas atividades que você faz com você mesmo, que você faz olhando para a tela de um computador, de um celular, né? Praticar a terapia do encontro, porque nós somos energia e você encontrar com as pessoas, você percebe as energias, você compartilha as energias. Esse compartilhamento ele é importante. Seja qual for a atividade, importante que faça buscando sempre esse equilíbrio e felicidade. Ser feliz no que está se fazendo. Feliz. As práticas corporais da medicina tradicional chinesa, tanto o Qigong, Tai Chi Chuan, a própria meditação, são atividades que eu diria que são importantíssimas, porque são as únicas que conseguem conectar corpo e mente. E conectar corpo e mente é algo de extrema importância nos dias de hoje, que se fala tanto de saúde mental, né? Então, é muito fácil falar de saúde mental, mas não propor nada, né? Eu falo que as pessoas estão isso, que a sociedade está um pouco... Mas o que eu proponho? Eu vou propor o quê? Que a sociedade, que todo mundo pare suas atividades? Não. Eu tenho atividades que possam ser feitas. A pessoa só precisa fazer uma escolha. E essa escolha, ela está ao alcance de todo mundo, né? É a escolha de olhar a si mesmo. Quando você faz essa escolha, eu quero olhar a mim mesmo. Ah, mas olhar a mim mesmo, eu posso olhar a mim mesmo e falar, nossa, Jorge, você está magro. Nossa, não. É olhar com um olhar de autocompaixão. Fala-se muito hoje de compaixão para com o outro, fala-se muito na palavra resiliência, a palavra do momento chama-se resiliência, não é mesmo? Mas eu diria que tem uma palavra tão importante quanto, chama-se autocompaixão. E Jorge, eu falei de a gente já terminar, mas eu não poderia terminar sem antes te perguntar, você é professor no Espaço Melhor Idade. Sim. Quem está nos ouvindo e tem interesse em ir conhecer mais sobre essa prática, como que pode estar fazendo? É só no Espaço Melhor Idade? Você dá aula em algum outro lugar? Exato. Hoje eu estou lá no Espaço da Melhor Idade, eu estou com 2 turmas nos períodos da manhã e da tarde. O Espaço da Melhor Idade é um dos projetos da Secretaria da Promoção Social, né? Dentre tantos, esse é um deles. Desde o ano passado está com uma casa nova, né? Me fugiu a memória do endereço, porque é uma casa nova que foi inaugurada no ano passado, mas é muito fácil das pessoas poderem encontrar, né? Antigamente ficava na rua Venceslau Braz, uma casa grande que tinha lá, e agora, desde o ano passado, tá dessa rua aqui perto da Faculdade de Fisioterapia, da FSP. Está bem pertinho ali do Jardim Mesquita.
e Khalil Halak, uma coisa assim, o nome da rua. Khalil Halak 181. Khalil Halak 181. Então é só falar lá com as meninas, com a Samantha e com a Simone, fazer a sua inscrição e participar de diversas atividades. São muitas atividades, são atividades muito legais. Tem coral, tem pintura, tem informática, dança, N atividades, dentre elas o Tai Chi e o Qigong. Eu estou também no Parada Jovem 4, que é o antigo Céu das Artes. Estou lá todas as quintas-feiras com 2 turmas de Tai Chi Chuan e depende muito das demandas. Eu sou um servidor público, minhas demandas estão aí a cargo daquilo que me incumbirem de fazer, né? Hoje eu divido as minhas atenções entre aulas para as crianças e adolescentes e também o trabalho com os idosos. Na medida em que as demandas forem maiores, eu posso claramente mexer nos meus horários e dedicar mais tempo. Mas hoje a demanda ainda é muito restrita. Nós estamos esperando que as pessoas possam descobrir os benefícios aí e procurar tanto o Parada Jovem 4 quanto o Espaço da Melhor Idade. Muito bom. Professor Jorge, mais uma vez, o meu muito obrigada. Obrigada por aceitar o nosso convite, vir aqui e dar essa aula para a gente. Eu adorei uma conversa, foi um bom bate-papo aqui. Ótimo. Eu espero voltar futuramente e deixo aqui meu grande agradecimento, principalmente aos meus professores. E essa é uma coisa que eu aprendi, né, dentro dessa cultura, que é reverenciar as pessoas que dedicaram um tempo para nos ensinar, né? Independente do ensino ter sido muito bem aproveitado ou pouco aproveitado, né? Eu acho que sempre os professores são aquelas pessoas que precisam ser lembrados, porque sem eles a gente não estaria nas posições que estamos hoje. Então, meu agradecimento aos meus professores. Gratidão sempre. Todos. E assim vamos terminando mais um episódio do Cuidado Idoso. Agradecemos ao professor Jorge Roberto Ribeiro por compartilhar conosco seu conhecimento e experiência sobre os benefícios do Tai Chi Chuan para a terceira idade. Esperamos que essa conversa tenha sido também inspiradora para vocês e que vocês possam considerarem essa prática como uma forma de cuidar do corpo e da mente também na fase mais madura da vida. Não se esqueçam de continuar acompanhando aqui o Cuidado Idoso para mais dicas e informações sobre a saúde e o bem-estar na terceira idade. E até a próxima!